Então, pessoal, boa tarde a todas e todos. Vamos continuar, então. Eu tenho que ficar atento aqui que eu não tenho muita prática no Zoom, tá? E, enfim, vamos ver para as próximas, semana que vem, qual, se eu vou manter essa solução ou não. Mas acho que está gravando, né? Está aparecendo algum símbolo aí para vocês que está gravando? Sim, sim. Tá, para aqui também, já vi. Beleza. Então vamos lá. Temos outro problema também semana que vem. Por quê? Mas eu vou deixar para falar isso no final. Eu não vou poder dar aula na quinta. Então a gente vai ter que manter de qualquer maneira a aula extra segunda, tá? Enfim, mas vamos continuar no final, a gente fala sobre isso um pouco. Então, dando continuidade ao que nós começamos semana passada, a gente vai fazer a demonstração desse teorema aí, tá? Que é um teorema, como o nome está dizendo, caracterização de continuidade por sequências, né? Eu falei um pouco sobre ele no final da aula passada, tá beleza? E ele vai dizer o seguinte, que uma função é contínua num ponto pertencente ao domínio, se e somente se se eu pegar qualquer sequência, toda sequência no domínio, convergindo para aquele ponto e calcular as imagens dessa sequência pela função, os pontos imagens, isso vai formar uma outra sequência dentro do contradomínio. Então, essa outra sequência tem que convergir para a imagem daquele ponto. Em outras palavras, uma função é contínua num ponto se ela leva sequências convergentes em sequências convergentes, né? Se ela transforma sequências convergentes para aquele ponto em sequências convergentes para a imagem daquele ponto. Alguma dúvida no enunciado? Beleza, pessoal? Posso continuar? Então, vamos lá. Esse teorema chama caracterização de continuidade, né? Porque ele é um sei somente se, né? Então, nesse sentido, ele é um critério para ver como então, ele caracteriza a continuidade, né? Por meio de sequências. Então, vamos ver. Bom, para começar, espera aí. Que direção desse teorema vocês chutariam que é mais difícil? Alguém tem algum palpite? A ida ou a volta? Não precisa ter nenhum motivo racional, não, tá? Fala aí. Acho que alguém está com o microfone aberto. Eu, Vitor, é que eu entrei, tá. Eu não sei mexer no Zoom direito, já achei aqui onde... Não, beleza. Achei que você queria falar. Então, alguém quer chutar qual direção é mais difícil? A ida ou a volta? Vocês estão moles por causa do calor, igual a mim eu tô. Eu tô quase aqui desmilinguindo, assim. Acho que é a volta, então, Vitor. Eu também não sei mexer nesse Zoom. Ah, pois é, eu também não. Espero que eu não faça nenhuma besteira aqui. Estou preocupado em não perder essa gravação, mas enfim. Quer dar algum motivo, Diego, para isso? É a volta mesmo, não, tá? Que eu acho mais difícil. Certo. Eu só chutei, Vitor. Então. Vozes da minha cabeça. Tá ótimo. Então, eu acho que é a volta também, pelo seguinte. Quer dizer, na minha opinião, é a volta, né? Assim, porque, repara só, da ida, a gente vai do contínuo para o discreto. E na volta, a gente vai do discreto para o contínuo, tá? Então, repara só, na volta, a gente tem uma função contínua definida
É claro que esse domínio D da função f pode ser qualquer subconjunto de R, tá? Beleza? Mas suponhamos, ele pode ser um conjunto discreto, mas suponhamos que ele seja um intervalo. Nos casos mais assim comuns, vamos dizer, que a gente trabalha com continuidade. Mais comuns não, são os casos para os quais o conceito de continuidade é mais útil, digamos assim. Pensando o domínio como um intervalo. Então, a gente tem uma propriedade válida num intervalo inteiro e a gente quer chegar numa propriedade válida num subconjunto dos termos dessa sequência, que é aquele xn contido no intervalo, que é um subconjunto discreto contido nesse intervalo. Tá beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Então, na volta é ao contrário. A gente tem uma propriedade que vale num conjunto discreto, que é o conjunto de termos da sequência, e quer chegar à conclusão sobre a validade de uma propriedade num conjunto contínuo, né? Num conjunto completo, né? Digamos. O que permite isso é que essa propriedade que vale no discreto, ela vale para toda a sequência. Então, não é um conjunto discreto especificamente, é qualquer conjunto, nesse sentido. Beleza? Pronto, Diego, desliguei seu microfone, que eu estou aprendendo também aqui. Beleza, pessoal? Fez sentido isso que eu falei? Então, vamos lá, fazer a demonstração primeiro pela ida, que eu estou falando que nesse sentido eu acho a direção mais fácil, tá? Certo? Quero saber se isso que eu falei agora fez sentido. Tem alguém quer comentar? Ou viajaram completamente? Vitor, Fala. bom, eu tenho um pouco de dúvida, é o seguinte, eu entendi o teorema e tal, mas isso é válido para qualquer sequência do domínio, né? Não, então, isso é válido para toda a sequência do domínio. Exatamente, para toda Isso. sequência, qualquer sequência. Então, assim... Convergindo para x0. Isso. Tá. Porque, assim, você tinha perguntado, assim, da prova, né? Uhum. Eu acho a dificuldade que eu tenho, às vezes, é mostrar que vale para toda a sequência, não uma específica. Porque você pensar num contra-exemplo é fácil, né? Uhum. Mas você provar para toda a sequência é algo que parece assim, eu sei a prova e tal, mas parece que fica meio que no ar, sabe? Uhum. Eu tenho essa impressão toda vez que tem essa caracterização por continuidade em sequência. Então, mas vamos fazer a demonstração. Então, o que a gente vai fazer, isso que você está falando, Rodrigo, é em relação à ida, tá? Porque na ida, a convergência da sequência está na tese, concorda? Então, o que a gente vai fazer é pegar uma sequência genérica, né? A gente não vai pegar uma sequência, um exemplo, a gente vai pegar uma sequência genérica, tá? Mas repara, o que o teorema diz, o teorema não diz que essa propriedade vale para toda a sequência. Ele diz que quando essa propriedade vale para toda a sequência, a função é contínua. Ou melhor dizendo, essa propriedade vale para toda a sequência se e somente se a função é contínua. Então não é sempre, entendeu? É para o caso de funções contínuas. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Beleza, pessoal? Mais alguém? Tranquilo, Rodrigo? Tranquilo. Tá. Podemos continuar com a prova, então? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma sequência, né? Por quê? Diego, você está ligando o microfone toda hora. Olha só. Então, a nossa hipótese é que a função é contínua naquele ponto, tá? E a tese é que a tese diz, porque uma dificuldade também nessa demonstração
é que uma das propriedades nesse 6 somente C, acho que isso talvez tenha a ver com a dúvida do Rodrigo também, tá? Repara só, isso é um 6 somente C, concorda? É uma equivalência, só que uma das afirmações nessa equivalência é uma implicação, beleza? Tá? Então, no nosso caso, no caso aí, como a gente está fazendo a ida, essa implicação está agora na tese, certo? Na volta, quando a gente for fazer a volta, essa implicação será a hipótese. E que implicação é essa? Xn convergindo para x0 implica yn convergindo para f de x0. Beleza? Em outras palavras, eu poderia escrever isso também assim, ó, yn converge para f de x0 para toda xn convergindo para x0. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá na boa, porque isso tem essa dificuldade também, tá? Não, Diego, tá desligado, mas pode ficar tranquilo que eu já aprendi agora a desligar o telefone aí, o microfone das pessoas. Qualquer coisa eu desligo aqui. Sim, mas com relação ao enunciado do teorema, isso que eu falei agora, tá na boa, pessoal? Alguma dúvida? Então, o que que a gente vai fazer? A nossa tese, no caso, é isso. É que sempre que eu pegar uma xn convergindo para x0, eu vou ter yn convergindo para f de x0. Beleza? Tá beleza, pessoal? Então, por isso que como é que eu estou começando a demonstração? Eu tomei uma sequência convergindo para x0. E o meu objetivo é mostrar que, nesse caso, yn converge para f de x0. Então, foi isso que eu tomei. Agora, eu tomei yn. Então, o que eu quero mostrar? Que yn converge para f de x0, desde que xn converja para x0. Então, como o meu objetivo é mostrar que yn converge, né, eu vou pegar um epsilon maior do que 0, né, porque eu quero mostrar que yn se encaixa na definição de convergência. Só que como eu tenho por hipótese que f é contínua, então vale isso aí, beleza? Que f é contínua em x0. Então vale isso aí, que é a definição de continuidade aplicada em x0. Então eu tomei um epsilon. Como f é contínua, para aquele epsilon que eu tomei, existe um delta tal que isso, blá, blá, blá. Isso aí, a definição de continuidade. Tá na boa, pessoal? Certo? Além disso, eu também sei que xn converge para x0. Então, pela definição de convergência, existe um n0 pertencente a n, tal que é a definição de convergência. Tá beleza? Então, na verdade, eu tenho duas hipóteses. Nesse caso, eu sei que f é contínua e eu sei que xn converge a x0. Então, por enquanto, o que eu estou escrevendo são essas duas definições correspondentes que eu estou usando, né? Assim, são as duas definições convergentes. Eita, o calor está derretendo meu cérebro, gente. Não, falando sério. Correspondentes às duas hipóteses que eu tenho. Certo? Tranquilo? Bom, aí a conclusão do teorema é simplesmente a conjunção dessas duas coisas, porque repara só, na segunda afirmação que apareceu escrito ali, eu tenho que existe n0 tal que xn menos x0 menor do que delta, certo? Então, jogando, se eu tenho xn menos x0, módulo xn menos x0 menor do que delta, né, pela de baixo, jogando isso na de cima, eu vou ter que, para aqueles xn's, f de xn menos f de x0 vai ficar menor do que epsilon. Beleza? Então, o que está escrito aí? Repara só. Essa última coisa que apareceu escrito, ela diz o seguinte: tome um n maior ou igual que n0. Pela penúltima linha, isso implica que xn menos módulo, né?
de xn menos x0 menor do que delta. Mas, pela antepenúltima linha, como módulo de xn menos x0 é menor do que delta, então, essa antepenúltima linha diz que sempre que isso acontecer, módulo de f de xn menos f de x0 vai ficar menor do que epsilon. E aí, pessoal? Foi? Certo? Isso encerra a demonstração, tá? Porque isso que apareceu aí é exatamente a definição de... Sim, peraí, Cid, rapidinho. Então, isso aí que apareceu é exatamente a definição de convergência aplicada para YN. E é isso, eu diria que essa demonstração é bem sintática também, tá? Que não, repara, não quer dizer que ela é necessariamente... Exatamente, foi um jogo com as definições, que o Rodrigo falou ali. Não quer dizer que, isso não quer dizer que ela é necessariamente fácil, tá? Porque se a gente tem alguma dificuldade com a definição, e essas definições não são tão fáceis assim, né? Mas a gente só usou as definições. Então, ela é sintática porque ela segue aquele caminho, ela não tem surpresas. Beleza, pessoal? Deu para ir? Então, Gilmara, eu acho que a pergunta está lançada. Não, é porque eu estou com dois computadores, eu não sei onde é que eu estou. Eu acho que a Gilmara deixou uma pergunta aí que é super interessante a gente refletir sobre. Pessoal, tá beleza? Mas aí eu queria começar, eu sei que alguém levantou a mão, talvez, aí, e eu queria começar a Aqui sim, Vitor. Assim, eu acho que teve Oi. muita coisa que você falou. Precisa, Não entendi. Dialogar. Falei que até aqui sim. Tá, então vamos fazer a volta. Eu acredito que nesse momento, certo? assim, eu estou fazendo uma certa diferença Então, nesse espaço de na formação. volta, aquilo que estava como tese passa a ser a nossa hipótese, tá certo? Então, como eu disse antes, a nossa hipótese é uma implicação, mas eu posso pensar isso assim: YN converge para f de x0 para todas xn convergindo para x0. E eu quero mostrar que a função é contínua em x0. Então, isso que eu falei que tem uma dificuldade, que é uma passagem do discreto para o contínuo. Tá legal, pessoal? E que estão abaixo do certo? dominante, como você falou para a gente. O capitalismo está forte. Alguma dúvida? E o shopping, ela mesma fala, a gente é muito ingênuo. Então, feito isso, o que a hipótese diz é que isso acontece para toda a sequência. Isso que nos permite, chegar à conclusão de que a tese, né? De que f é contínua, tá? Para toda a sequência. Só que por causa disso, como é que a gente vai fazer? A gente tem que fazer por absurdo, tá? Porque a gente vai... isso meio que nos força a fazer por absurdo. Porque como isso vale para toda... Não é nos força, não, mas sugere, eu acho, que a demonstração é por absurdo. Porque o que a gente vai fazer como isso vale para toda a sequência, eu vou supor por absurdo que a função seja descontínua. Essa hipótese de absurdo vai me permitir construir uma sequência que não satisfaça a hipótese. Tá legal? E o que quer dizer uma sequência que não satisfaz a hipótese? Certo? Beleza? Então, essa volta, ela também, de certa forma, é simpática. Só que ela é um jogo lógico, tá? Porque, veja bem, é uma demonstração por absurdo, tá? Então, eu tenho P implica Q. Então, eu vou fazer normal. Não Q implica não P. Certo? Uma demonstração por contradição, na verdade. Só que aquilo que eu vou negar já é uma implicação, certo? Beleza? Então, eu vou supor a negativa da tese, que a função é contínua, eu vou supor que a função seja descontínua, e eu vou chegar na negativa da hipótese. Tá legal? Então, por isso eu tenho que pensar qual é a negativa da hipótese. A hipótese é uma implicação, A implica B.
Qual é a negativa de uma implicação A implica B? Exatamente, Gilmara. Pessoas da UF têm que Eu estava falando responder. exatamente isso. Por Tô isso brincando. que eu acho importante a gente ir no espaço. Alguém quer falar? E aí e ver eles olhando para você, o espaço que você vive, sair das bolhas que você mesmo falou. Não estou É, conseguindo. mostrar a violência do Estado, sim. Está cortando um pouco, Léo, a sua voz. Os instrumentos do Estado muito forte, por exemplo, né, como uma função não de proteção, mas de coagir essas pessoas. Eu acho que é super importante que você fala nesse sentido, assim. E aí eu queria que eles falassem. X0 não pode tender para X0. Vai lá. Isso. Eu não consegui ouvir muito bem, Léo, mas eu acho que entendi que você disse isso mesmo. Que a negativa da hipótese é que existe uma sequência convergindo para x0, tal que f de xn não convirja para f de x0, tá? Ou seja, eu tenho que exibir um exemplo de uma situação na qual valha xn convergir para x0, mas não valha yn convergir para f de x0, porque isso quer dizer que uma coisa não implica na outra, tá? Em outras palavras, a negação lógica de A implica B é A e não B. Beleza, pessoal? Certo? Porque A implica B, né, quer dizer que sempre que A valer, B valerá. Então, a negação disso é assim, A pode valer e B não valer. Tá? Enfim, posso continuar? Certo? Então, estou começando a demonstração por absurdo, negando a hipótese. Tá? Beleza? Eu quero saber se vocês estão viajando, entendendo tudo com calor. Ou uma combinação dessas coisas, ou sem saber mexer no Zoom. Ô, Vitor, Fala. eu estou acompanhando, mas assim, se eu tiver que falar sobre isso sozinho, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Tá, então tomara que a gente não perca essa gravação, que eu não faça nenhuma besteira aqui, enfim. Vamos lá, tá? Bom, aí que é a parte legal, tá? Porque a gente vai ter que escrever a negação da definição de continuidade, tá? Que é um exercício bem... Por isso que eu falei que essa demonstração é um jogo lógico, né? Ela tem uma estrutura de absurdo, né? De demonstração por contradição, mas... Ai, gente, apareceu um pop-up aqui, tenho até medo de fechar. Tá gravando ainda, tá, né? Deixa eu ver aqui, tá. Beleza. Mas dentro dessa demonstração por absurdo tem várias coisas, tá? Então, por exemplo, eu vou agora ter que negar a definição de continuidade, tá? A definição de continuidade é aquele ritmo, né? Tem aquele encadeamento. Então, a gente vai pensar, como é que a gente nega aquilo, né? Aquele para todo epsilon existe delta. Deixa eu ver se eu botei tudo de uma vez. Ai. Tem uma coisa que eu acho que tá. Então, olha só. A definição de continuidade, para a gente entender essa negação, eu acho que é mais assim tranquilo pensar por partes, tá? Então, o que a definição de continuidade diz? Que para todo epsilon existe delta tal que vale determinada coisa. Beleza? Isso é o que a definição de continuidade diz, ou seja, é aquilo que eu quero negar, certo? Qual é a negativa disso? De que para todo epsilon existe delta, tal que determinada coisa valha. É que existe epsilon tal que para nenhum delta aquela coisa vale. Beleza? Certo, pessoal? Fez sentido? Então é isso que está escrito aí, ó. Então o que isso quer dizer? Repetindo, a definição de continuidade ela diz: para todo epsilon existe delta tal que vale uma implicação, certo? Então, a negação disso é: existe delta
tal que para todo... Existe delta, não. Existe epsilon tal que para todo delta aquela implicação não vale. Tá? Certo? Então, de novo, a gente tem que negar uma implicação. Beleza? Qual é a implicação que eu estou negando? É x menos x0 menor do que delta implica f de x menos f de x0 menor do que epsilon. Vocês aí, que eu não tô, seria até legal ter colocado, é bom olhar num papel assim a definição de continuidade, né, para entender o que eu estou negando, tá? Então, de novo, dentro disso aí eu tenho que mais uma Então, vez... é menor ou maior que epsilon? Então, maior, porque eu estou negando, certo? Ah, Porque tá olha, bom. porque olha Não, só. porque você falou menor, e eu fiquei em dúvida se você estava falando correto e o Ah, slide não. estava Então, não, eu falei errado. Olha só, Viviane. A definição de continuidade, ela diz assim, x menos x0 menor do que delta implica f de x menos f de x0 menor do que epsilon, concorda? Isso é o que a definição de continuidade diz, tá? Agora, de novo, qual é a negação de uma implicação? A implica B. É A e não B. Então, é isso que eu estou dizendo. Ó. Vale A e não vale B. Certo? Então, eu estou negando x menos x0 menor do que delta implica f de x menos f de 0 maior ou igual que epsilon. Então, eu estou dizendo x menos x0 menor do que delta e f de x menos f de 0 não é menor do que epsilon, ou seja, é maior ou igual que epsilon. Tá beleza, pessoal? Certo? Vitor, deixa eu só Sim. perguntar. Eu não sei se aqui tem a mãozinha para levantar a mão. Não tem, não, Tem né? sim, tem. Mas Tem? eu não sei bem onde é também. Eu também Mas não pode sei, não. falar. Por isso que eu estou atropelando. Uhum, Naquela ideia da bola fechada, uhum, essa linha aí está dizendo para a gente que existe uma bola centrada em x0, né? uhum. Cujo raio é menor do que delta, mas não existe uma imagem daquele f de x0 dentro dessa bola, É, né? Porque vai então, ficar maior existe... ou igual a epsilon, vai ficar fora da bola, a imagem. Na verdade, está dizendo o seguinte, toda bola de raio delta, porque repare que é todo delta, para todo delta. Então, toda bola de raio delta contém um elemento que pertence àquela bola de raio delta, mas cuja imagem não pertence à bola de raio epsilon. Sim, perfeito. Beleza, pessoal? E eu estou botando esse xzinho índice delta, tá? Não precisava botar isso, mas é só para reforçar o seguinte, que indexar é uma maneira de denotar uma relação de dependência, tá? Então, eu estou dizendo, para todo delta existe um x. Então, aquele x é um x para cada delta que eu escolher, eu consigo um x que está naquela bola, como eu falei agora, mas que a imagem não está na bola de raio epsilon, né? Certo? Por quê? Porque a definição ela diz que todo elemento que está na bola de raio delta tem a sua imagem dentro da bola de raio epsilon. Então, é isso que eu estou negando. Então, existe um elemento que está na bola de raio, mas cuja imagem não está na bola de raio epsilon. Epsilon zero. Esse epsilon zero também não precisava. Eu estou botando epsilon zero para tipo assim, para destacar o fato que é um epsilon fixado. Tá legal? E aí, pessoal? Tá na boa? Repetindo, então. A definição de continuidade ela diz o seguinte, para todo epsilon existe delta, tal que vale uma implicação, certo? A implica B. A negação disso é, existe epsilon tal que para todo delta não vale aquela implicação. Ou seja, para todo delta, em vez de A implica B, é A e não B, que é a negação da implicação. Então, é isso que nos levou aí, certo? Então, essa demonstração é legal por isso, né? Ela é um exercício lógico. E aí, pessoal? Alguém quer falar?
Eu não faria isso. Faria sim. Não, não. Nossa, pensar em algo desse tipo. Não eu ia ter acabou que- ainda, tá? Não, mesmo é só desse início já. Tá. Beleza, mais alguém quer se manifestar? Isso, é aí mesmo. Reactions. Beleza, pessoal, posso continuar? Agora está acabando. Bom, isso aí mata a demonstração, praticamente, porque o próximo passo que eu tenho que fazer é discretizar, certo? Porque eu consegui, com a negação da hipótese de continuidade, eu consegui essa expressão aí, tá? Essa expressão vai me dar a sequência com a propriedade que eu quero, vai me dar exatamente a sequência que nega a hipótese, certo? Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso, isso aí vale para todo delta, dentro desse para todo delta eu tenho que escolher um conjunto discreto. Então, o que eu faço? Em particular, vale isso aí. Então, o que isso corresponde? Corresponde a pegar os deltas iguais a 1 sobre n. Tá legal? Certo? Então, essa última linha que eu coloquei aí, eu estou tomando, como aquela propriedade ali vale para todo delta maior do que zero, então vale para delta igual a 1 sobre n, com n pertencente a n. Então, isso me leva àquela outra expressão que apareceu ali, ó. X menos x0 menor do que 1 sobre n, e f de xn, né, no caso, menos f de 0 maior do que ε0. Tá beleza? Certo, pessoal? Tranquilo? Bom, obviamente, esse 1 sobre n, né, é qualquer sequência convergindo a zero. Tá certo? Beleza? Então, eu poderia colocar ali 2 elevado a menos n, qualquer sequência convergindo a zero, tá? Então, o que isso vai me garantir? Que esse xn menos x0, como é menor do que 1 sobre n, xn converge a x0, porque xn menos x0 converge a zero. Tá legal? Mas f de xn não pode convergir para f de x0, tá? Por quê? Porque esse ε0 é um valor fixo, tá legal? Ele está lá desde o começo que apareceu. Existe um ε0, então ele é um valor lá parado, tá? Então, isso aí quer dizer que a distância entre f de xn e f de x0 nunca pode ficar menor do que ε0. Então, para todo n, a distância entre f de xn e f de x0 é maior ou igual que ε0. Então, f de x0 não pode chegar perto de f de x0, porque a distância está majorada por um ε0. Então, isso quer dizer esse negócio aí que era exatamente o que eu queria. E aí, pessoal, alguma pergunta? Ô, Vitor, Fala. essa jogada de 1 sobre n, então, foi para definir um modo de apresentar uma sequência que tende a x0. Isso, exatamente. Esse 1 sobre n é qualquer sequência que tenda a zero, tá? Porque isso vai fazer xn tender a x0. É porque delta é um valor real contínuo. E eu quero, desse delta, extrair uma sequência. Por isso que eu estou falando que eu estou discretizando, tá? Entendeu, Léo? Está em processo aqui. Né? Essa ideia, por exemplo, essa negação da definição permite, com esse 1 sobre n, negar a sua tese lá em cima. Então, sim, exatamente. Não acho que é um raciocínio tão simples e imediato, não. Eu acho bem
Uhum. O que o João falou, eu também não teria. Intuitivamente, eu sei o que quer dizer. Se pudesse passar o filme na minha cabeça, a imagem geométrica retrataria o que está exatamente escrito aí. Mas a ação de escrever eu não teria. Tá. O seu som tá bem ruim, pelo menos para mim, Léo. Mas você está falando da imagem geométrica, é isso? Tem isso, né? Mas a gente O que eu estou querendo dizer é que se pudesse retratar a imagem geométrica que eu tenho, ela seria interpretada dessa forma. Só que eu mesmo não consigo fazer isso. Tá. Então, e essas habilidades que a gente acho uma questão de deixar isso assentar na cabeça, digamos assim. a quantidade de pessoas miseráveis, por isso que eu coloquei essa pergunta de quantos miseráveis se... Mas... 3 dias depois veio um. Ah! Mas já veio esse... Eu estava confusa, porque o F de x0, no caso, F de xn, quando ele vai para zero, porque não poderia ser F de x0 menos F de x0. Aí depois que eu vi lá em cima que o epsilon de 0 tem que ser maior que 0. Isso, justamente. Exatamente. Então, esse epsilon é tipo como se fosse um muro em volta do x0, entendeu? Que o FT não pode passar daquela barreira. É como se fosse uma barreira. Entendeu, Viviane? Então, ele não pode se aproximar do x0. Os olhares para a gente são horríveis. Tá? Beleza? A Gil teve com a gente lá na Fiocruz, eu não sei se ela lembra, né, quando a gente fez lá o projeto Preparamento. Posso continuar? E a gente teve colegas, nossos pesquisadores, que foram reclamar pelo uso do banheiro das meninas. Os meninos usando banheiro feminino e foram bater na direção reclamando. Pode, pessoal. Acabou a demonstração, tá? Agora, a gente vai voltar àqueles 2 exemplos que nós vimos no final da aula passada, tá? Porque mostrar que essa função aí é descontínua, que é aquela seno de 1 sobre n, usando esse teorema, né? Porque a gente só falou intuitivamente, tá? Agora a gente vai mostrar mesmo que ela é descontínua usando esse teorema e depois vai mostrar que outra é contínua também usando esse teorema, aquele outro exemplo 6, que é x seno de 1 sobre x. Beleza, pessoal? Então, como é que eu uso aquele teorema? Se essa função fosse contínua, o que teria que acontecer? Toda sequência xn convergindo para x0 igual a 0, que é o que está escrito ali, teria que ter o n, né, o yn, convergindo para u de x0, que é 0 também, tá? Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar... na verdade, eu fiz assim. Eu peguei essa sequência AN, né, que eu defini ali, certo? Essa sequência N que está aparecendo ali, esse N é pertencente a N, tá? 1 sobre 2NP, tá? Que é uma sequência que converge a 0, mas as imagens são identicamente iguais a 0. Então, U de AN converge a 0, tá beleza? Certo? Para a função ser contínua, isso teria que acontecer para toda a sequência. Mas eu posso pegar uma outra sequência aqui que eu vou olhar onde U de x vale 1, certo? Então, U de x vale 1 quando x tem esses valores ali. Alguma dúvida? Tá? Que é onde o seno vale 1. Simplesmente eu peguei π sobre 2 mais 2kπ. Então, se eu pegar uma sequência com essa definição, né, agora ali embaixo, eu estou pegando Bn, né, com esse n pertencente a n, eu tenho que essa sequência, a sequência das imagens, vai valer sempre 1. Tá legal? Beleza? Então, o que eu estou falando aí? Eu estou falando que, no caso dessa função, eu pego 2 sequências AN e BN, ambas convergindo a 0 no domínio da função, beleza? E a imagem dessas sequências, uma tende a 0 e outra tende a 1, certo? Isso significa
que não só essa função é descontínua, porque, como eu disse, se ela fosse contínua, toda sequência U de xn teria que tender a zero. Mas ela mostra que não só ela é descontínua, como não tem nenhum valor que eu possa... Porque na definição dessa função, eu escolhi U de 0 igual a 0, beleza? Eu poderia ter escolhido U de 0 igual a 1, né, ali na definição da função, certo? Só que ainda assim a função não seria contínua, porque aí eu teria que ter toda a sequência U de xn convergindo para 1, tá? Então, como eu tenho duas sequências convergindo para valores diferentes, isso mostra que não tem nenhum valor que eu possa escolher aí que torne essa função contínua. Deu para pegar, pessoal, isso? De mudança, de redesignação sexual. Conversar com os juízes, e muitos deles queriam, inclusive, fotos da gente. Certo. Então, isso é o que a gente chama, às vezes, de uma descontinuidade essencial. É uma descontinuidade que não pode ser retirada, tá? Porque é diferente daquela que a gente chama de descontinuidade removível, que é quando você tem um gráfico e tem uma bolinha aberta, assim, que você pode tapar aquilo com valor. Essa aí você não tem uma bolinha aberta, não tem nenhum valor que tape essa descontinuidade. Ela não é removível nesse sentido. Beleza? Certo, pessoal? Tá. E aí, de forma mais geral ainda, eu posso ter isso aí, ó. Generalizando isso que eu falei. Olha o que isso que apareceu escrito. Todo valor alfa que eu pegar na imagem dessa função, tá? Eita, não é nem 0 a 1, não, é menos 1 a 1, tá? Beleza? Aquele onde está 0 a 1 ali é menos 1 a 1, tá? Que é a imagem dessa função. Quer dizer, isso não está errado, mas é mais geral do que isso. Beleza, pessoal? Então, se eu pegar... isso, então é menos 1 a 1 ali, tá? Se eu pegar qualquer valor de menos 1 a 1, né? Porque eu peguei o 0 e o 1, tá? Nas duas sequências anteriores. Mas se eu pegar qualquer valor na imagem dessa função, meio, menos meio, qualquer valor entre menos 1 a 1, eu consigo uma sequência que converja para 0, mas cujas imagens convergem para aquele valor. Beleza? Como é que eu faço isso? Pelo mesmo processo que eu peguei ali. Eu pego aquele valor alfa e pego o arcosseno dele, entendeu? E somo 2nπ, porque aí ele vai ficar sempre dando aquele valor alfa, entendeu? Que foi o que eu fiz ali, né? Certo? Eu peguei o valor 1, e o que é aquele π sobre 2, que está ali no valor 1? É o arcosseno de 1, né? O seno de π sobre 2 é 1. Então, eu pego um valor lá, raiz de 2 sobre 2. Qual é o arcosseno de raiz de 2 sobre 2? É π sobre 4. Então, se eu pegar π sobre 4 mais 2nπ, vai ficar dando sempre raiz de 2 sobre 2. Beleza? Certo? Isso quer dizer que essa função se acumula naquele intervalo menos 1 a 1 inteiro ali. Certo, pessoal? Fez sentido? Alguém quer falar alguma coisa? Tá? Então, essa função é muito descontínua, tá? É isso que eu quero dizer. Tranquilo? Agora vamos ver o outro exemplo que a gente viu lá, que é esse aí, tá? Que é multiplicando aqui, essa função por x, então tem aquela modulação, tá? Aquele afunilamento. Então, o que vai acontecer? Por causa desse afunilamento, se eu pegar qualquer sequência tendendo para 0, a imagem dela vai tender para 0 também, tá? Certo? E aí é pelo teorema do confronto mesmo. Tranquilo? Que alguém falou isso na semana passada, tá? Certo? Porque, repara só, se eu jogar
xn lá dentro da definição da função, eu vou ter xn seno de 1 sobre xn. Pode passar módulo nisso, tá? Então, eu vou ter, ó, pega uma sequência xn convergindo para zero, beleza? Então, eu vou ter que yn é xn seno de 1 sobre xn. Agora, passa módulo nisso. Então, eu vou ter módulo de xn seno de 1 sobre n é menor do que módulo de xn, porque seno de 1 sobre xn é menor do que 1. Menor ou igual a 1. Então, isso vai ficar menor ou igual que módulo de xn. Como o módulo de xn tende a zero, yn tende a zero. Certo? Beleza, pessoal? Só o Rodrigo está respondendo. Eu só estou vendo Daisy e Cid, que não estão nem balançando a cabeça, agora balançou. Tá na boa, pessoal? Posso continuar? Então, vamos lá. Bom, aí tem mais um teorema aqui que eu não vou fazer, eu vou só comentar um pouco, não vou fazer a demonstração dele, porque é uma demonstração, quer dizer, esse teorema, ele tem uma importância de colocar o conceito de continuidade nos contextos mais abstratos de espaços topológicos, tá? É uma coisa que a gente não precisa se aprofundar muito, mas é só para situar essa discussão que a gente está fazendo, que está contextualizada na reta em situações matemáticas mais abstratas, certo? Então, isso é uma outra caracterização de continuidade, porque ela é uma caracterização porque é um C e somente C, tá? Então, uma caracterização de continuidade por conjuntos abertos. Então, esse teorema diz que uma função é contínua C e somente C. A contra-imagem de qualquer aberto é um aberto. Tá legal? Então, se eu pegar um aberto no contradomínio, a contra-imagem disso, o f menos 1 disso, é um aberto no domínio. Beleza? Então, uma função é contínua, C e somente C, ela traz abertos em abertos. Beleza? Certo? Isso não é muito intuitivo, eu acho. A demonstração, eu acho que não é muito difícil também. Ela está aí, se vocês quiserem olhar. Mas o comentário que eu quero fazer sobre esse teorema é que esse resultado aí é usado como definição de continuidade nos contextos mais gerais de espaço topológico, tá? Então, isso é mais um exemplo, né, daquela discussão que a gente fez, que é o seguinte, o conceito central em topologia é o conceito de conjunto aberto, porque é o conceito que nos permite falar de proximidade ou de aproximação, certo? Então, de forma geral, a maior parte dos conceitos que são formulados usando a ideia de distância, como é o caso do conceito de continuidade, a definição do conceito de continuidade se baseia na ideia de distância, né? Porque eu falo x menos x0 menor do que delta, f de x menos f de x0 menor do que epsilon. Então, ele está baseado na ideia de distância. Tá beleza? Então, os principais conceitos que são formulados com base na ideia de distância podem ser reformulados com base na ideia de conjunto aberto. Então, esse é o caso aí. Eu estou dando uma afirmação equivalente àquela ideia de distância que é formulada com conjuntos abertos. Beleza? Certo? Então, isso mostra a centralidade do conceito de conjunto aberto. E mostra também uma coisa mais geral, que eu também comentei, naquele espaço de abstração, né, que a gente vai, espaço topológico, é um contexto mais abstrato do que espaço métrico, né? Assim, então, com frequência, quando a gente faz esses espaços de abstração, aquilo que é um teorema, num contexto mais restrito,
vira a definição num contexto mais abstrato. Esse é o caso aí. Então, esse enunciado é a definição mais geral de continuidade com a qual a gente trabalha em espaços topológicos. Isso que o Léo escreveu ali, exatamente. Beleza? Enfim, mas isso aí, como eu já comentei também, é só uma digressão, tá? Certo? Porque o nosso objetivo aqui é nos aprofundarmos mais na análise na reta mesmo, tá? Isso aí é só situando a análise na reta em outros contextos matemáticos, enfim. A demonstração está aí, se vocês quiserem olhar, eu acho que ela também não é difícil, ela também é bem sintática, ela vai usando as definições, enfim. E agora, vamos passar ao conceito de limite, certo? Beleza? Então eu quero falar um pouco daqueles mitos do cálculo 1, etc., né, que li conceito de limite, que é toda a discussão mais assim na Terra. Então, né, eu acho. Então, mas antes de voltar à Terra, né, vou dar mais uma viajada, beleza? Certo? Que eu quero colocar para vocês aí mais um exemplo de função contínua, que é a função que eu chamo da função mais legal do mundo, tá? Eu adoro essa função, assim, que ela é um exemplo de continuidade muito bizarro, assim. E essa função é essa aqui, tem lá na lista, isso aí está resolvido lá na lista de exercícios, tá? Certo? Mas que função é essa? Eu chamei de psi, né, que é uma letra legal também. E essa função ela é definida da seguinte forma. Ela associa 0 aos irracionais, tá? E ela associa 1 sobre Q aos racionais, onde P sobre Q é uma fração irredutível. Tranquilo? Então, por exemplo, psi de raiz de 2 é 0, certo? Psi de 2/3 é o quê? 1/3. Tá beleza, pessoal? Beleza. Então, gente, a gente tranquilo? Aqui, lembrando que eu vou mandar certo. Psi de 2/4 é quanto? As avaliações individuais, essa é a nossa última Responde aí alguém para ver se vocês estão acordados. Meio. Isso. Beleza, pessoal? De forma individualizada para fazer as últimas notas e mandar para todo mundo entendeu? Mais uma vez, Gilmara, brigadão. A definição da função. Tá. Então agora vem a propriedade bizarra, tá? Essa função, não sei se alguém aqui já viu essa função. Vamos bater uma foto. Essa função, ela é... Preste atenção, tá? Ela é contínua nos irracionais e descontínua nos racionais. Vamos ver. Certo? Já? Beleza? Então, um tempo para se acostumar com essa afirmação. Vou mandar pra gente. Eita, eu acho que não foi não, peraí. Já passou o tempo. Não. Se acostumaram? Fala de novo, Vitor. Ela é contínua onde e descontínua onde? Ela é contínua nos irracionais. Está resolvido na lista isso aí. Ela é contínua nos irracionais. Porque era para acordar as pessoas que eu estou dando essa técnica. Essa tática. Então, contínua nos irracionais e descontínua nos racionais. Entendeu, Adriana? Vou tentar dar uma ideia intuitiva. Sim, eu entendi. É porque, tipo, se o x for um número racional, a imagem é 1 sobre Q, não é isso? Isso. Uhum. E se o x não for racional, a imagem é 0. Sim. Então, tipo assim, se, sei lá, tiver uma sequência de x irracional, que tem muito mais do que racional, ela vai ser tudo 0. Isso, a imagem. Sim. Aí por isso que é contínua nesse sentido? Não só, aí tem outro detalhe. Porque essa sequência que você pegou, ela pode ter racionais também, entendeu? Sim, entendi. Então tem que dar conta disso também, entendeu, Adriana, o que eu quis dizer? Léo aprendeu a levantar a mão. Mas, Adriana, entendeu o que eu falei?
Sim, entendi. Eu vou falar. Fala aí, Léo. Vitor, quando você fala, por exemplo, se de 2/4 que é meio, na verdade, eu não posso fazer 2/4, né? Porque o MDC é 1. É porque tem que simplificar. Isso. E aí, então, eu vou ter a mesma imagem para todos os números racionais que têm o mesmo denominador. Sim, exatamente. Isso. Isso é fundamental para entender por que ela é contínua nos irracionais. É certo? isso que eu estou tentando pensar, tipo assim, por exemplo. Estava falando agora. Então, por exemplo, eu vou ter 1/3, 2/3, 4/3, beleza? Tudo isso a imagem é 1/3. Todas as frações irredutíveis de denominador 3, a imagem é 1/3. Todas as frações irredutíveis de denominador 4, a imagem é 1/4. Certo, Léo? Certo, sim, mas eu não consigo visualizar graficamente, por exemplo, essa função. Né? Então, isso que eu quero falar agora. Desenhar o gráfico é impossível, tá? Mas eu quero dar uma imagem do aspecto gráfico dessa função. Eu ia chutar um troço muito doido aqui. Licença, Vitor. Quando eu tô pensando algo que cresce tipo a tangente. Não, mas ela não cresce. O maior valor que essa função assume é 1. Que no conjunto... Ela vai decrescer, então, né? Mas ela fica crescendo, Ah, entendi o que você quis dizer. Sim. Mas essa função, repara só, a imagem dela está contida no intervalo de 0 a 1, beleza? Entendeu? Porque nos inteiros ela vale 1. Certo? Beleza? Léo, você quer falar ainda? Tá com a mão levantada. Tá. Só no caso, o maior valor é porque P seria igual a Q, né? Isso. Nessa situação. Isso. Então, em Z ela vale 1. Tá? Ela só assume valores nos caras 1 sobre Q. Beleza? Sim, a imagem fica cheia de buracos, porque ela é só, tipo assim, em Z ela vale 1. Tá? Depois eu vou pegar os pontos 1 meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios. Nesse ela vale meio. Tá? Depois, 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, ela vale 1/3. Beleza? Então, ela só tem valores nos pontos 1 sobre Q. Além disso, aí que está o pulo do gato. O que acontece com essa função? Isso que eu falei até agora, alguma dúvida? Certo? Quer dizer, eu estou perguntando assim, alguma dúvida na definição da função? Agora eu quero dar uma ideia do que seria o gráfico, tá? Então, reparem só. Quanto maior o Q, mais próximas ficam as frações com denominador Q, concorda? Tipo assim, pega Q igual a 100, tá? Então, quem são as frações com denominador 100? Eu vou pegar 1 centésimo, 2 centésimos não, mas 3 centésimos, 5 centésimos também não, mas enfim. Beleza, pessoal? Entenderam o que eu quis dizer? Certo? Então, essas frações com denominador 100, elas têm imagem 1 sobre 100. Tá legal? Certo? Então... Ou seja, tem mais gente aí se acumulando em 1 sobre 100, conforme eu vou aumentando o denominador. Exatamente. E aí eu vou me acumulando no zero, né? Juntando. Exatamente. Aí, perfeito, a ideia é essa. Então, quanto maior o denominador, mais... Então, é como se fosse tipo uma chuva, assim, sei lá. Ela vai se acumulando no zero. Isso que faz ela ser contínua. No zero. No zero, não. Nos irracionais. E aí, deu para pegar? Quanto maior o Q, mais frações tem com aquele denominador. Ou seja, quanto maior o Q, mais valores tem com a imagem 1 sobre Q. Certo? Então, quanto mais baixo
mais pontos tem naquele gráfico? E aí, quem conseguiu ver? Além do Rodrigo que está respondendo. Daisy. Quanto mais? Quanto maior o denominador, mais pontos tem com aquele denominador no gráfico da função. Entendeu? Entendeu? Entendi isso. Dá para fazer um esboço disso, porque desenha lá, ó, 1/2. Quem são os pontos que tem imagem 1/2? Meio, 3/2, 5/2. Passa para 1/3, vai ter mais pontos. Mais pontos não, tendo a cardinalidade, eles são da mesma quantidade de pontos, mas mais próximos uns dos outros. Beleza? Entendi. Não é mais pontos, eu estou falando errado o tempo todo. É os pontos mais próximos uns dos outros. Então, conforme você vai descendo, os pontos vão ficando mais acumulados no gráfico. Daisy. Você falou que quanto mais pontos, acaba acumulando, convergindo, né, essa sequência de baixo. Né, ela vai se acumulando perto da altura zero, entendeu? Da altura zero. E aí isso só faz essa segunda sentença ser contínua, porque ela está valendo para os... Não, segunda sentença não. A função é contínua nos irracionais. Porque nos irracionais ela vale zero. Porque tem um ponto lá, 0, 0. Isso. 0, 0 não, com imagem zero para todo irracional. Isso. E aí os pontos x0, onde x é um irracional. Sim, sim. E aí essa segunda sentença, na verdade, ela dá uma ideia maior do limite, não da imagem. Não é isso? Sim. Uhum. Porque aí, nesses pontos, eles vão convergindo para o zero. E no zero já tem uma imagem lá, para os racionais. Por isso que os racionais, na sentença dos racionais, ela é descontínua, porque satisfaz a condição do ponto, mas não satisfaz a questão da convergência, porque não tem uma acumulação. Só tem o ponto. Porque nos irracionais, eles são pontos isolados. Sim, sim. Entendeu? Nos racionais. Sim. Nos racionais, tipo assim, pensa no gráfico dessa função. Pega um racional, 2/3. Naquele ponto, o gráfico vai ser o ponto 2/3, vírgula 1/3, que é um ponto isolado lá, solto. Entendeu? Sim. Só conforme você vai descendo, esses pontos soltos vão ficando mais perto um do outro. E vão ficando mais perto o quê? Se aproximando da altura zero, conforme mais você baixa. É como se fosse tipo um orvalho, assim, uma renda, sei lá, algo assim. Sim. Por isso que eu acho essa função mais legal do mundo. Certo? Beleza? E aí, pessoal? Agora a gente vai passar para uma coisa mais terrena. O que é isso? Sim, exatamente. O fato de ser zero nos irracionais, se fosse outro valor, não seria. Só funciona porque é zero nos irracionais. Beleza? Tá? Porque justamente você quer, por esse fato, ela ir descendo e se acumulando na altura zero, tá? Beleza? Vou dar uma ideia um pouco mais precisa de como seria a demonstração, tá? A demonstração está escrita lá. Mas pega um número irracional, π, por exemplo, certo? Quem é a imagem de π? Psi de π. Psi de π é ótimo, né? Quem é psi de π? É zero, certo? Isso. Então, faz de conta, eu quero mostrar que ela é contínua em π. Tá legal? Aí, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar um raio epsilon, certo? Em torno do zero, que é a imagem de π. Quer dizer, quando eu escolho um raio epsilon, aqui em torno do zero, eu tenho que pegar um raio delta aqui em torno do π, de tal maneira que todo mundo vá dentro desse raio epsilon. Tá legal? Certo? Aí eu vou pensar o seguinte, o que tem que acontecer
para ficar fora desse desse intervalo de raio epsilon, certo? Para ficar fora desse raio epsilon, o denominador da função tem que ser menor do que 1 sobre epsilon. Tá? Beleza? Por exemplo, faz de conta que epsilon é igual a 100. Tranquilo? Então, eu estou pegando aqui, no contradomínio, um raio 100. Um raio epsilon é igual a 100, não. Epsilon é igual a 1 centésimo. Tranquilo? Beleza? Aqui no contradomínio, em torno do zero. Beleza? Aí, quem são as imagens que estão fora desse raio epsilon? São aquelas cujo denominador é até 99. Tá beleza? Certo? Porque, tipo assim, 1 sobre 99 vai ficar aqui em cima disso. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, para eu excluir essas frações, basta eu pegar a última fração com denominador 99 antes do π e a primeira fração com denominador 99 depois do π. Assim que eu consigo um delta. Mas, enfim. É meio punk mesmo entender isso, não precisa entender agora não, tá? Depois vocês podem ouvir o vídeo e ler a demonstração, mas a ideia é essa. Tá? Não sei se deu assim, mais ou menos para pegar. Mas posso continuar? Isso, é isso, tá? Eu acho que a ideia é essa. Tranquilo? Repetindo. Eu tenho que pensar o seguinte, qualquer raio epsilon que eu pegar no contradomínio, eu vou pensar quem fica fora daquele raio epsilon. Vai ser uma quantidade finita de denominadores. Certo? Essa é a chave para demonstrar. Tá? Né? Porque epsilon é igual a 100, todo mundo a partir do 101 vai estar ali dentro. Todo mundo até o 100 vai estar fora. É isso. Epsilon é igual a 100, não. Epsilon é igual a 1 centésimo. Enfim. Posso ir em frente? Agora vamos para uma coisa mais terrena, tá? Que é o conceito de limite. Posso? Tranquilo, pessoal? Então, mudando de assunto um pouco. Então, eu estou colocando aí esse subtítulo limites, né? Porque são vários conceitos diferentes que a gente usa a mesma palavra limite. Isso é uma coisa que eu quero destacar, tá? Então, alguns a gente fala de convergência, alguns a gente fala de divergência, né? Igual a gente falou quando a gente falou limite de sequência, certo? Quando a sequência tende a um número, é convergência. Quando ela tende a infinito, é divergência. Então, tem várias definições de limite que correspondem a conceitos matemáticos qualitativamente diferentes. Beleza? Certo? E envolvem ideias de aproximação e ideias de afastamento, né? Tender ao infinito, é uma ideia de divergência. O que esses conceitos têm em comum? Uma melodia, né? Que é o que eu já falei várias vezes, é aquela estrutura da definição, aquela estrutura que é comum à definição de limite de sequência, de continuidade, de limite de função, de limite no infinito, é uma estrutura que tem um ritmo específico. E nós tentamos entender esse ritmo naquele exercício que nós fizemos no nosso encontro anterior de perturbar a definição de continuidade, né? Que mostra por que essa perturbação no ritmo não dá certo. Beleza? Então, a definição de limite está aí, vocês podem ver que é o mesmo ritmo, eu vou destacar as diferenças em relação à definição de continuidade, tá? Então, essas diferenças fazem com que a definição de limite diz outra coisa, mas diz outra coisa com aquela mesma melodia, e é uma melodia de diálogo, né? Você dá um epsilon, é como se você estivesse dando um epsilon e a outra pessoa estivesse respondendo com um delta. Beleza? Certo?
Para mim, como eu sou uma pessoa do samba, eu ouço uma música de partido alto com isso, que é um samba que frequentemente tem um diálogo, né? Em particular, eu ouço aquele Partido Alto de Clementina de Jesus com a Clara Nunes e com a Clementina de Jesus. Não sei se vocês conhecem. Que é aquele Não Vadeia Clementina, fui feita para vadiar. Que além de ser uma música linda, eu acho que ela ainda fala da crítica ao neoliberalismo, né? Mas, enfim. Mas esse ritmo pode ser também um repente, pode ser um funk, né? Uma música assim que tem uma conversa, né? Beleza? Então, todas essas definições têm essa conversa, são baseadas nessa conversa. Só que o que se diz e o que se responde são coisas diferentes, tá? Mas, se a gente entende a dinâmica, a estrutura dessa conversa, eu acho que a gente consegue redigir todas, porque tem várias definições, né? Depois vai ter limite pela direita, limite pela esquerda, tendendo a infinito, tendendo a mais infinito, menos infinito, quando há infinito, aí tem, mas todas elas têm essa estrutura, tá? Então, o que ela está dizendo? Quando eu digo para todo epsilon existe delta, né? Eu estou dizendo que eu posso, a mesma coisa, né? Que eu posso chegar arbitrariamente próximo de A, certo? Que é o que está escrito ali, né? Esse f de x menos A menor do que epsilon quer dizer arbitrariamente próximo de A, tomando para isso valores suficientemente próximos de delta, né? Que lá na definição de limite de sequência, eu fiz aquele diagramazinho mostrando isso. Beleza, pessoal? Tá certo? Bom, então, essa é a melodia, tá? O ritmo dessa definição. Agora, eu quero mostrar a diferença na letra, ou seja, a diferença que destacam que esse é um diálogo diferente, certo? Então, eu repeti aqui a definição de continuidade para destacar os pontos diferentes que eu envolvi aí, tá? Então, primeira diferença. Na definição de continuidade, eu tenho x0 pertencente a D. Então, x0 é um elemento do domínio, ou seja, só faz sentido perguntar se a função é contínua ou descontínua num ponto, se esse ponto pertence ao domínio. Beleza? Por isso que não faz sentido perguntar 1 sobre x é contínua ou descontínua em 0, tá? Aquela questão que a gente já falou. Beleza? Por outro lado, na definição de limite, eu tenho x0 pertencente a D', que é aquele conceito de ponto de acumulação, que a gente falou lá na matéria de topologia, certo? Beleza? Então, só faz sentido perguntar o limite de f de x, quando x tende a x0, existe ou não, beleza? Essa pergunta só pode ser feita se x0 é um ponto de acumulação, tranquilo? Do domínio. Então, por exemplo, eu pego um domínio, uma função, cujo domínio é o intervalo de 0 a 1, beleza? Aí eu pergunto assim, o limite dessa função existe no ponto 3? Nem eu posso fazer essa pergunta. A pergunta nem faz sentido. Tá? Certo? Então, x0 tem que ser um ponto de acumulação. Então, repara que isso quer dizer que x0 pode, inclusive, não pertencer ao domínio. Beleza? Que a gente estudou lá em topologia. Eu posso ter pontos pertencentes ao domínio que não são de acumulação, ao conjunto, né? E posso ter pontos de acumulação que não pertencem ao conjunto. Tá? Aqueles exemplos que a gente viu lá. Não sei se vocês estão lembrados. Tipo assim, se o conjunto for 0, 1, intervalo 0, 1, união 2. Esse 2 é um elemento do conjunto, mas não é ponto de acumulação. Tá? Beleza? Então, o conceito de continuidade, ele quer saber se naquele ponto a função rasga ou não rasga. Tá? Por isso que o ponto tem que estar incluído, tá? Que é o que nos leva a outra coisa que eu envolvi. Repara que embaixo eu tenho escrito assim, x menos x0 menor do que delta. Em cima eu escrevi 0 menor do que x menos x0 menor do que delta, que seria a mesma coisa que escrever x menos x0 menor do que delta e x diferente de 0.
Tá legal? Beleza? Então, o que isso quer dizer? Que o conceito de limite, ele não olha para o que acontece no ponto, certo? Então, para o conceito de limite, não importa se f de x0 existe ou não e quem é f de x0. Então, embaixo, x0 está incluído na bola de raio delta, certo? E o que eu tenho na bola ali do outro lado é f de x0. Em cima, não é f de x0, é a. É um valor a, que é o valor do limite, certo? Que pode ou não ser o valor da função, que isso para o limite é indiferente, tá? Então, o conceito de continuidade, ele quer saber se a função rasga ou não na vizinhança daquele ponto. O conceito de limite quer saber o que acontece na vizinhança do ponto, independente do que acontece no próprio ponto. E aí? Está fazendo sentido? Beleza, pessoal? Posso continuar? Certo? Daisy. Oi, Vitor. Eu e meus resuminhos aqui. Uhum. Acho que o pessoal adora os seus resuminhos. Então, você começou a abordar a parte de continuidade mostrando gráficos para a gente. Aí a gente observou que naqueles gráficos tem essa questão da melodia, do ritmo, da oscilação. A gente foi vendo continuidade e descontinuidade pensando exatamente nisso. Depois passamos para o conceito de sequência, para a gente entender continuidade. É sequência que aborda, inclusive, essa definição de função contínua aí, através de bola, de epsilon, de delta, é isso? Sim. Depois, hoje você falou rapidamente sobre a noção topológica, que é a que envolve conjuntos abertos, para a gente agora falar da definição de continuidade através de limite, que é essa que a gente mas essa noção topológica você pode pular, tá? Porque ela não faz parte desse encadeamento, digamos assim. Sim, tudo bem. É uma só coisa porque extra. A gente está na disciplina de análise, isso, né? Uhum. Tudo bem. Então, agora você está conduzindo esse estudo aí para a gente falar sobre continuidade dentro de limites. É isso? Não é bem continuidade, é a relação entre continuidade e limite, né? Tá. Entendeu? Sim. Tá joia. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos que eu acho que vão ajudar também a entender essa relação, tá? Porque eu vou mostrar para vocês 4 gráficos bem simples assim, de funções que têm o mesmo comportamento com relação ao limite, mas que têm comportamento diferente com relação à continuidade, tá? Então, primeiro esse aí, ó, esse desenho aí. Então, o que eu tenho nessa situação? Eu tenho que essa função aí, o ponto x0 pertence ao domínio, ele é um elemento do domínio e é um ponto de acumulação, tá? Então, beleza? Então, a função está definida no ponto e, além disso, ela é contínua no ponto. Então, nesse caso, eu tenho que o limite de f de x naquele ponto x0 é a, e esse a também é igual à imagem, porque ela está definida e é contínua, certo? Uma outra situação, que é essa aí, ó, certo? Então, nesse caso, eu tenho isso aí. Eu continuo tendo que esse ponto x0, no caso, ele é um elemento do domínio e é um ponto de acumulação. Só qual é a diferença em relação ao caso anterior? A função agora é descontínua naquele ponto. Beleza? Então, o limite existe, é igual a, mas esse a é diferente de f de x0, porque f de x0 é aquele y0 que está desenhado ali em cima e o a, quer dizer, está trocado ali o desenho. Agora que eu vi, o a é embaixo e o y0 é em cima, tá? Beleza, pessoal? Porque tem uma bolinha aberta ali
e, enfim, vou consertar isso. Perceberam o erro ali? Então, o y0 é aquele pontinho solto lá em cima, tá? E o A é aquela bolinha aberta. Beleza? Então, o limite ele se aproxima daquela bolinha aberta ali, que é diferente de f de x0. Bom, aí nesse outro caso aí, repare o que vai acontecer. Essa função, no caso, o ponto x0 não pertence ao domínio da função. Tá? Porque o domínio da função é aquele intervalo 2, 3, menos o ponto 1, que eu desenhei ali. Então, o ponto x0 não pertence ao domínio, mas ele é ponto de acumulação. Tá legal? Então, repara que o limite de x tendendo a x0 é igual a A, só que eu não estou fazendo nenhuma menção à função ser contínua ou descontínua, porque a função não está definida em x0, então não posso nem perguntar se ela é contínua ou descontínua. E, finalmente, essa outra situação aí, que é ao contrário da anterior. O ponto agora que eu coloquei, ele é um elemento do domínio, mas ele não é um ponto de acumulação. Tá legal? Porque qual é o domínio? Eu botei um pedaço aqui e um buraco no meio com um ponto solto lá dentro desse buraco. Tá legal, pessoal? Certo? Então, nesse caso, esse ponto x0 é um elemento do domínio, mas não é um ponto de acumulação. Tá? Então, a função é contínua, está definida e é contínua, mas não faz sentido perguntar qual é o limite naquele ponto, se o limite existe ou não, enfim. Beleza? Tá legal? Na verdade, não faz sentido perguntar quem é limite de f de x. Alguma dúvida? Só um comentário rapidinho, Vitor. Agora eu entendi aquelas listas completamente sem sentido de exercícios de cálculo 1 que colocam inúmeras funções definidas por várias sentenças para perguntar se é contínua ou descontínua. Uhum. Por exemplo, uma função f definida por 1 sobre x, para todo x, diferente de 0, e para 3, definida como 3, para o x igual a 0. Então, vai brincando com essa questão dos elementos que não estão no domínio para forçar a pessoa a calcular o limite e a imagem. Só isso, né? Sim. Mas aí fica meio... Por que você está fazendo isso, né? Não, é porque é o que a gente encontra. Não é você que eu estou falando. Você os livros, entendeu? Sim. Justamente aí que está. Qual é o objetivo desse exercício? É porque eu estou revisando assim, o que eu... Incoerentemente, agora, eu entendo que já fiz inúmeras vezes essas listas massacrantes, agora que eu estou entendendo por que você fala que não faz sentido perguntar. Eu já sabia que não fazia sentido perguntar se 1 sobre x é contínua em 0, porque o 0 não faz parte do domínio. Mas aí, por isso que eles colocam essas variações idiotas para forçar a pessoa só calcular o limite e a imagem. É só isso. Isso. Né? Exatamente. Mais alguma dúvida sobre esses gráficos aí? Então, repare que uma coisa que esses gráficos dizem, como eu disse, é o seguinte: o limite é indiferente ao que acontece no ponto x0. É como se ele tivesse uma venda no olho, ele não olha para isso. Então, a gente tem esses 4 casos diferentes, tá? O ponto pertence ao domínio, no outro não pertence, então o limite não olha para isso. Beleza? Na boa, pessoal. Certo? Então, esse aí é mais planeta Terra, né, do que os anteriores. Então, aí esse outro mito aqui do cálculo 1, que é esse aí, né, que é esse negócio que a gente aprende, a função é contínua em um ponto, se o limite existe é igual ao valor, faltou um E ali, e é igual ao valor da função no ponto. Então, isso aí,
O problema é que isso é visto como uma definição de continuidade, né? Não é assim? O que é a função contínua? É isso aí. Né? Então, é tipo aquela, não tira o lápis do papel. Né? Então, isso aí é o que eu já falei, o que é a continuidade, o que é limite, né? O que esses conceitos querem, assim, vamos dizer assim, né? E só para ressaltar uma coisa que a gente falou muito na aula passada, é que a minha crítica a esse mito não é a falta de rigor, tá? A minha crítica a esse mito é que ele está inserido numa abordagem utilitária do cálculo 1, tá? Uma abordagem que reprime a surpresa, beleza? E que é utilitária por isso. A função contínua é isso aí, faz isso aí. Meio que não pensa muito não, tá? Essa que é a minha crítica. Então, isso aí, na verdade, não está totalmente errado, tá? Mas é porque falta aquela hipótese ali. Isso aí só é verdade, primeiro que isso não é uma definição de continuidade, porque continuidade é uma coisa e limite é outra. É claro que são conceitos que estão muito relacionados, mas são conceitos diferentes, tá? E essa relação entre limite e continuidade, ela só vale se o ponto x0 for, ao mesmo tempo, um ponto do domínio e um ponto de acumulação do domínio. Por isso que eu escrevi ali, x0 pertencente a D, interseção D'. Aí, beleza, aí vale esse teorema. Tá legal? Mas eu tenho que escrever D interseção D', porque pode valer, ele pode não pertencer a D e pertencer a D', ou não pertencer a D' e não pertencer a D, enfim. Tranquilo, pessoal? Quero saber se tudo fez sentido. Isso. Mais alguém quer falar? Beleza, pessoal? Posso continuar? Certo. Então, vamos em frente. Bom, aí, outra observação que, para o conceito de limite, tenho também um teorema de caracterização por sequências que é análogo àquele teorema de continuidade, tá? Que a gente acabou de demonstrar. Eu não coloquei a demonstração dele aqui, porque a demonstração é, digamos assim, praticamente idêntica daquele que a gente acabou de demonstrar agora há pouco, tá? Então, é um teorema que é bem análogo, que eu só faço nesse teorema aí os ajustes que tem que ser feitos nas hipóteses. Então, como eu estou falando de limite, eu tenho que colocar, em vez de x0 pertencente a D, eu tenho que colocar x0 pertencente a D'. Tranquilo? Mas a ideia é a mesma, certo? Então, o limite existe e é igual a se e somente se a função leva sequências convergindo a x0 em sequências tendendo a A. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Posso continuar? Então, vamos lá. Bom, agora vamos ver outras letras com a mesma melodia, né? Esse mesmo ritmo de um falar uma coisa, o outro falar outra, mas dizendo outras coisas, tá? Então, um exemplo é esse aqui, ó. Como é que eu defino a função tender a infinito, certo? Então, o que é a função? Qual é a diferença? A definição anterior que nós acabamos de ver era a definição para quando a função tende a um valor A pertencente a R, certo?
Então, naquele caso, eu dizia assim, a definição dizia o seguinte: eu posso ficar arbitrariamente próximo de A, tomando para isso valores suficientemente próximos de x0. Tranquilo? Então, ficar arbitrariamente próximo de A é tender a A, é convergir a A, tá? Beleza? Agora, o que eu tenho aí, no lugar de convergir a A, é divergir a infinito. Tranquilo? Divergir a infinito não é ficar arbitrariamente próximo de infinito, que não existe isso. Certo? É ficar arbitrariamente o quê? Fala aí. Divergir a infinito é ficar desde sem som. É ficar arbitrariamente o quê? Grande. Sim. Então, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: essa função ela fica arbitrariamente. Quando eu digo a função, são os valores da função, obviamente, né? Então, os valores da função ficam arbitrariamente grandes para x suficientemente próximo de x0. Como é que eu encaixo isso naquela melodia? Assim, tá? Para todo m maior do que 0, existe um delta tal que x menos x0 menor do que delta implica f de x maior do que m. Tá legal? E aí a mesma coisa, né, que valia lá no outro conceito de limite, que não importa o que acontece no ponto, não importa o que acontece para x igual a x0. Então, por isso que eu ponho esse zero menor do que modo, que é uma maneira assim abreviada, né, que é a mesma coisa que escrever módulo de x menos x0 menor do que delta e x diferente de x0, tá? É só uma maneira compacta de escrever isso. Beleza? Alguma dúvida? Tá na boa? Certo? Tá. Outra observação. Repara o seguinte, que f de x que aparece ali maior do que m, não é módulo não, né? É f de x mesmo, tá? Porque eu quero que f de x fique positivo e grande, tá? Então não é sem módulo mesmo. Tranquilo? Bem, e para esse conceito de limite, então é isso aí, né? Que eu já falei. A gente também, tá? Para esse conceito de limite, a gente também tem um teorema de caracterização por sequências, análogo àquele que a gente demonstrou no começo da aula de hoje, tá? Então, são vários conceitos de limite. Para cada um deles, existe um teorema correspondente de caracterização de sequências. Então, esse aí, como vai ser? Eu coloquei o começo dele aí, a hipótese, né? x0 pertencente a d' e tal, então o limite vai ser infinito se e somente se vocês acham que vai acontecer o quê? No outro a gente dizia assim, ó, toda sequência tendendo a x0 é elevada numa sequência tendendo a A. Nesse aí vai ser o quê? Mesma coisa. Tranquilo? Beleza? Eu não estou colocando as demonstrações, mas as demonstrações têm a mesma estrutura, tá? Daquela que a gente viu. A ida desse teorema é bem sintática, certo? Usa uma composição das duas hipóteses, das definições e tal, e a volta é por absurdo. E aí a gente tem que negar, tem que fazer todo aquele jogo lógico. Todos os teoremas têm toda essa estrutura. Tá na boa? Enfim. Aí, demonstração, exercício. Bom, e aí outras letras com essa melodia que eu deixei aí também como exercício enunciar essas definições, tá? Que como é que é esse exercício? É a gente entender qual é essa melodia, beleza? Entender o que cada coisa dessas quer dizer e encaixar isso naquela melodia, tá? Por exemplo,
Esse primeiro que está aí. Limite com x tendendo a infinito é igual a A. E A é um número real. O que essa notação quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, veja bem, os valores dessa função ficarão arbitrariamente próximos de A para valores de x suficientemente o quê? Grandes. Beleza? Tranquilo? Aí como é que eu escrevo isso naquele esquema do para todo existe? Tá? Tranquilo? Bem, e outro exercício para terminar a aula de hoje é que para cada uma dessas definições existe um teorema de caracterização de sequências correspondentes, tá? Então, o exercício é enunciar e demonstrar esses teoremas. Beleza? E aí, pessoal, tudo fez sentido nessa parte de limite? Que essa parte de limite aqui essa parte aí eu acho que é muito assim, repensar o que a gente aprendeu em cálculo. Quero saber se está na boa, Léo. Então, Vitor, tá sim, faz sentido. Aí eu revisitei aqui o livro de cálculo, né, para a gente pensar um pouco. E fiquei pensando por que eu não lembrava de ponto de acumulação lá no cálculo, né? E aí eu vi no livro que não se fala. Exatamente, não se fala. E na definição de continuidade é dado 3 itens que devem ser obedecidos para que a função ali seja classificada como contínua, né? Que é uma receitinha de bolo, assim, né? Exatamente. Aí como a gente está repensando muita coisa, eu fiquei assim, então, na verdade, definir dessa maneira para fugir dessa questão do ponto de... Exatamente. Porque quer evitar uma discussão, sabe? Entendi. Entendeu? Então, justamente... Claro, pelo menos, né? Falar assim, a gente está tentando evitar aqui uma discussão, vamos colocar isso, mas se você quiser, tem essa referência, tal, pelo menos ser honesto, né? Eu acho assim, quer dar esse curso para engenharia? Dá, tô nem aí. Mas dá para licenciatura em matemática, para bacharelado em matemática, eu acho que é uma visão não problematizada de matemática, entendeu? Na verdade, algumas instituições juntaram, né, a engenharia... Sim. Aqui na UFRJ a prova é unificada, uma prova só, eu acho fim da picada isso. A UF também, né, que aí fizeram banca, né, agora. Exatamente, eu tenho horror a essas provas unificadas. E a prova da matemática ser unificada com engenharia. Eu acho engraçado. Eu acho que transmite até uma ideia de padronização, de neutralidade. Não, assim, não aprendeu porque você deu mole aí e tal, né? Exatamente. E é engraçado para mim, na minha cabeça, assim, outras pessoas podem... Matemática não tem nada a ver com engenharia. Tipo assim, eu nunca faria engenharia na minha vida, assim, sabe? Para mim, matemática tem a ver com filosofia, não com engenharia, mas enfim. Mas é uma visão pessoal isso. Mas, de qualquer maneira, porque aqui na UFRJ acontece ainda o seguinte, a disciplina unificada, mas quem manda é a engenharia, entendeu? A engenharia reclama, o departamento pia. Assim, é impressionante. Enfim. Isso tem tudo a ver, né, Vitor, com uma discussão que dita, inclusive, sobre a comoditização da educação, né? Como se a educação, tanto de nível médio como superior, tivesse que atender às demandas do mercado, né? Exatamente. O João está falando ali na Rural também. Isso aí. Exatamente. Mas, enfim, aí faz a gente repensar um bocado, né? Isso. Enfim. Deise, quer falar? Quero. Na verdade, eu ia comentar sobre esses limites, mas vou embarcar aí na conversa de vocês. Eu penso assim, que essa questão de unificar é muito problemática, porque pelos dois lados. Primeiro, porque as engenharias, a visão que eu tenho, não sei se é real em
todas as universidades. As engenharias, às vezes, solicitam, por exemplo, um professor de cálculo. Aí querem um professor de cálculo que jogue mais para esse ensino tradicional de cálculo, né? Sem essa reflexão, porque pessoal de cálculo, de engenharia, tem que ter muito cálculo pesado, aí vai nesse esquema. E quando a gente faz uma licenciatura, aí os nossos professores tendem a facilitar o cálculo, porque a gente não vai ser precisar desse cálculo tão assim elevado, porque nós seremos professores. Exatamente, né? Aquela visão que o professor ele é mais fraquinho mesmo. Isso. E aí, em princípio, seremos professores do ensino básico. Só que quando a gente se forma e passa no processo seletivo, às vezes a gente pega uma engenharia para dar aula de cálculo, que é a minha situação, por exemplo. Aí eu vou dar aula de cálculo de coisas que muitas vezes eu não vi na minha licenciatura. E aí eu vou pensar em estudar muito. É a minha situação que eu te digo. Então, eu acho que esse equilíbrio tem que acontecer. E aí, quando eu penso na minha prática, como professora de cálculo, que muita coisa eu fui aprender depois que eu me formei, eu ainda penso mais. Eu quero fazer uma disciplina de cálculo contextualizada para a engenharia que eles estão fazendo. Eles não precisam de tantas coisas que eu vi na licenciatura, porque eles precisam aplicar aquilo na área deles, da engenharia. Eles precisam de outras coisas. De outras coisas. Então, eu acho que a deficiência é em todos os sentidos, na formação da gente, da licenciatura em matemática. E é uma bola de neve. Eu estou lutando contra isso desde que eu me formei, porque a minha paixão é disciplina de cálculo, mas não é fácil. Eu também. Eu adoro cálculo. Isso. Eu quero um dia ser um pouquinho parecida com você na minha prática. Vou chegar lá. Então, mas agora, o cálculo que eu adoro não é a integral de secante ao cubo. Sim, aí é que tá. Sim. Meu também. Vamos lá. Agora eu quero perguntar aí rapidinho sobre esses limites. O limite é quando o x tende a mais infinito indo a A, e esse x tendendo a mais infinito para o mais infinito, né? Isso. Por que você colocou esse x tendendo a x0 mais? Pela Porque direita, né? Sequência? Não, é x0 pela direita, limite pela lateral. Direita. Sim, eu estou colocando alguns exemplos. Eu poderia colocar limite pela esquerda. Sim, entendeu? Porque tem outros. Assim, tem um monte de combinações disso. Eu posso pegar x tendendo a menos infinito, entendeu? Tá. Eu achei que você tivesse colocado esse x0 mais, eu entendo que é pela direita do x0, mas por se tratar de sequência, que você quisesse falar só de valores positivos. Não, nada a ver. No caso, quando eu vou falar para esse conceito de limite do teorema de caracterização por sequência, eu vou pegar uma sequência com valores maiores do que x0, entendeu? À direita de x0. Sim, beleza? Entendi. Mas eu estou falando assim, tem várias definições. E o que eu estou querendo dizer com essa questão de letra e melodia é que a gente precisa entender a estrutura dessas definições. Se a gente entender, a gente consegue escrever qualquer uma, em vez de ficar decorando 30 definições. Tá. Aí você colocou como exercício para a gente enunciar as definições desses daí que você escolheu. Isso. É isso? Tá. Mas assim, mas poderia outros, assim. Entendi. O Cid está falando ali de lim-sup e lim-inf, isso infelizmente não vai dar tempo da gente ver aqui. Mas é uma coisa bacana também que a gente poderia falar. Mas fala aí, Deise. Só para fechar aqui, outra coisa que eu sempre paro para pensar, quando você colocou lá, limite de f de x, com x tendendo a mais infinito, igual a mais infinito. Quando a gente vem falando de limites no cálculo, a gente adota isso, aceita como um limite. Existe, é igual a mais infinito. Aí, quando a gente vai lá no cálculo 2 falar sobre integrais impróprias, aí os livros de cálculo geralmente mostram assim, se o limite da função, quando x tende a mais, a menos, foi igual a mais infinito, o limite não existe e a integral diverge. Aí, nesse momento, toda vez eu tenho necessidade de falar para os alunos que o autor do livro está pensando
que o limite igual a mais ou menos infinito não é um número. Quando fala né? isso, exatamente, nesse caso, o limite pode não... Porque justamente o que causa essa confusão é que a gente usa a mesma nomenclatura, o mesmo termo, para falar de conceitos diferentes. Então, quando fala o limite tendente a infinito não existe, limite igual... É porque ele não é um número, não existe um número. Sim. Agora, então, é uma situação de divergência. Então, por isso que o limite não existe. Agora, é uma situação diferente também quando você fala limite seno de x, por exemplo, quando o x tende a infinito. Ele não existe, não é porque ele tende a infinito, é porque ele fica oscilando. Entendeu? Sim. Tá joia. É isso. Mais algum comentário? Então, na boa, pessoal, fez sentido? Na boa. Depois eu só posso perguntar uma coisa de ordem mais burocrática mesmo da disciplina aqui, Vitor? Pode sim. Deixa eu só que eu tenho que falar coisas de ordem burocrática agora também. Bom, então, a gente só precisa de mais uma aula para acabar a matéria, tá? Porque a gente vai ver só, dessa parte de continuidade, só mais 2 teoremas, que são os teoremas que estão aqui, que tem a ver com invariantes topológicos, conexidade com opacidade, que a gente discutiu lá em topologia, né? E como eu disse, é uma propriedade topológica geral que funções contínuas transformam conexos em conexos e compactos em compactos. Beleza? Isso é uma coisa topológica geral, certo? No nosso caso aqui de análise da reta, essas 2 propriedades, preservação da conexidade e preservação da compacidade, se traduzem em 2 teoremas, que são teoremas muito importantes em análise na reta e muito assim falados em cálculo 1, né? Então, a preservação da conexidade no contexto específico da reta é o chamado que se chama de teorema de Weierstrass, que é uma função contínua... Não, falei errado. É o teorema do valor médio. Teorema do valor intermediário, tá? Beleza? Que é um teorema muito, muito central, muito importante e tal, que, basicamente, ele quer dizer que uma função contínua leva intervalos e intervalos. Beleza? É isso que o teorema do valor intermediário diz. E a preservação da compacidade, agora sim, no nosso caso, se traduz no chamado teorema de Weierstrass, que é aquele nome que eu acho ridículo de ficar no nome das pessoas, mas, enfim, é um teorema que é conhecido por esse nome, e ele diz que uma função contínua num intervalo limitado fechado tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo, que é uma coisa que a gente usa também bastante em cálculo 1 naqueles problemas de otimização, né? Assim, a gente usa basicamente essa aí combina com derivada, né, também. Certo? Então é isso que falta. Para isso, esses 2 teoremas a gente precisa de uma aula. Aí o que aconteceu? O problema que aconteceu. Semana que vem eu não vou poder dar aula na quinta, tá? Porque eu estou numa banca de concurso na USP e o calendário do concurso estava todo de manhã, era tudo de manhã. Aí hoje, agora há pouco, eles mandaram uma alteração no calendário por causa das regras lá da USP, que tem aquele negócio de intervalo de 24 horas para sorteio de ponto, aquelas questões. Então, o concurso vai pegar a quinta à tarde. A tarde toda. Então, eu não vou poder hora nenhuma na quinta à tarde, tá? Então, e terça é só de manhã. Terça acaba meio-dia. Então, a gente vai ter que ter aula segunda e terça, semana que vem, beleza? Aí, segunda, a gente acaba a matéria em si, e terça fica uma aula de dúvida, enfim, de exercício, de coisas assim. Tá? E se vocês quiserem muito, eu posso até marcar quinta de manhã, mas aí eu acho que muita gente não pode, né, de manhã, porque muita gente dá aula, enfim. Mas aí fica, a princípio, combinado isso, tá? Certo? Só um minuto. Oi?
Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Eu vou escrever isso lá. Então, era isso. Fala aí, Leonardo. Não, é só até para ajudar a gente a se organizar, né? Assim, a gente tem 4 atividades pela frente, não é isso? Elaborar uma questão que vai até o dia 31, aí responder as questões do dia 4 ao dia 7 de fevereiro, apresentar o trabalho em grupo até o dia 6 de fevereiro e apresentar o trabalho de relato de experiência até o dia 6. Não é isso? São esses 4 até... Então, a gente vai pegar aí um calendário do dia 4 até o dia 6, de 3 atividades aí simultaneamente, né? Dia 31 é a questão, que é segunda-feira agora. Depois, na outra segunda-feira, é a resolução das questões. E, a partir dessa data, é a conversa. A partir dessa data é a conversa, tá? Porque está chocando os calendários, né? Coisa também, então, se eu não me organizar... O processo seletivo do PEMAT, você diz. Porque a prova é quando, do PEMAT? Do dia 10, se eu não me engano. Tá. Fala que não pode ser anterior ao dia 10. Mas não vai chocar, porque eu estou na banca do PEMAT também. Não pode. Não. Então. Enfim. Tá bom. Obrigado, Vitor. Valeu. Mais alguma coisa, pessoal? Agora eu estou tenso aqui para não fazer besteira. Para não perder essa gravação. Enfim, mais alguma dúvida? Então, valeu, pessoal. É isso. Não, o trabalho em grupo, a princípio, não será apresentado. Até seria legal, assim, mas teria que ter muito mais tempo, né? Para apresentar. Seria bacana apresentar o trabalho em grupo. E mesmo o trabalho individual seria legal apresentar também, mas nem uma aula não seria suficiente para isso. Então, enfim. Esse curso é muito intenso, né? Essa disciplina tem muita coisa. Mas a gente gosta. Com a próxima para vocês. Bom café para todos e todas. Legal. Então, falou, pessoal. Tchau, até segunda. Até mais. Obrigada pela aula. Tchau. Tchau, até segunda. Até segunda.